enrugando, os cabelos vão ficando brancos, né? Tudo se modifica. Tudo, tem outros que ficam com mais peso, mais excesso de peso e tudo, né? Então a gente vê assim, umas transformações. Só que isso aí é tudo físico. Quando chega no plano espiritual, não existe espírito negro, espírito amarelo, espírito branco, espírito é espírito. É uma centelha divina. Então isso aí é só do nosso corpo físico, das nossas necessidades aqui, das nossas expiações, dos nossos graus evolutivos e por aí vai, da nossa necessidade de como a gente se apresenta aqui. Você vê, a gente reencarna no Nordeste do Brasil, né? Então a grande maioria aqui, a gente vê pela nossa descendência, né? Muitos descendência europeia, né? Porque o Brasil é muito novo. Ninguém está aqui brasileiro com a sua primeira existência no corpo físico, como espírito, porque requer muito mais anos, muito mais tempo para chegar ao grau que nós estamos hoje, de espíritos imperfeitos, né? A gente passa por diversos estágios, né? Passa pelo primitivismo até chegar na civilização, espíritos civilizados. E às vezes a gente diz assim, rapaz, tu parece um bicho, tu parece um monstro, nem parece que, né? Tu precisa evoluir muito, né? Tu precisa evoluir, né? Porque, principalmente em casa a gente é assim, tão gentil com os outros, né? A gente é tão caridoso dentro de casa, né? A gente diz as coisas realmente com vontade, com gosto e com fé, né? Para ferir, para machucar o outro lá. E é uma coisa muito séria, né? Muito, muito delicada. A gente, né? Quem tem filho, tudinho. Então, os irmãos uns com os outros, assim, são muito delicados, né? Então, é através desse perispírito que faz com que a gente se reconheça no mundo dos espíritos. Aí ele diz: como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar a sua individualidade? Ele diz: comprovam suas individualidades pelos perispíritos, que os tornam distinguíveis uns aos outros, como faz o corpo entre os homens. Olha, cada perispírito é diferente um do outro. É feita a impressão digital da gente aqui. Não tem ninguém com a impressão digital igual ao outro. Então, o perispírito, cada um tem o seu. A gente pode ser parecido, mas igual não. Igual não existe, né? Cada um tem a sua individualidade. Cada um o corpo foi projetado. Você já traz suas experiências de existências passadas. É utilizado o fluido cósmico universal do ambiente onde você vai reencarnar. Então, tudo ali para formar um novo corpo. Então, cada um é feito unicamente, sabe? É uma cópia única que tem da gente. A gente pode até tentar ser parecido, mas igual, só o Papai do Céu, né, que faz. Eu me lembro quando eu precisei fazer uma certa correção, uma cirurgia de correção. E ele disse: olha, não espere ficar igual não ao que era antes, porque ali era uma criação do Papai do Céu, agora é uma criação humana. Então, com a criação humana, eu tenho meus limites, eu tenho minhas imperfeições e tenho os limites também aqui do organismo da pessoa. Então, não espere ficar igual, porque não vai ficar igual. Às vezes fica uma parte maior do que a outra, né, diferente, tudinho, mas é assim mesmo, porque é perfeito, só o Papai do Céu. E aí eu disse: realmente, né? Então ele preparou, o médico cirurgião plástico, né, preparou, porque tem gente que vai fazer uma cirurgia, quando sai, fica decepcionado, né? Fica triste, então não era esse o resultado que eu queria, não era isso, não sei o quê, porque fica idealizando uma perfeição, que essa perfeição não existe aqui. Pode chegar próximo, mas perfeição não existe. Então a gente tem que ir preparado, né, para aceitar, ou depois até tentar fazer outras correções, porque tem também, né, as cirurgias plásticas corretivas, né, para que a pessoa tenha, se aceite, trabalhe sua autoestima e tenha uma vida melhor, assim, com mais facilidades aqui, né. Aí ele diz aqui: os espíritos se reconhecem por terem habitado a terra, coabitado a terra. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo. Ele diz perfeitamente que a gente vai reconhecer todo mundo. Eu me lembro de Chico, da literatura dele, através do Irmão X, onde o Irmão X, né, ele foi escritor aqui na Terra e passando por outro lado da vida, ele continuou sendo escritor. Ele não se modificou, ele gostava da profissão dele. E era dia de finados. Aí nesse dia de finados, ele foi
conduzido, foi levado até o cemitério. E lá ele começou a observar o movimento dos espíritos dentro do cemitério. Veja, dentro do cemitério. Ele, é duas situações que eu vou falar dele. Ele tem curiosidade de visitar os restos mortais dele, de ir lá no túmulo dele, para ver. Quando ele chega lá nos restos mortais, ele diz que observa um espírito acocorado em cima do túmulo dele. Estava lá, acocoradinho, parece aqueles homens do interior que sentam assim, em cima das próprias pernas. Assim. E ele disse, ficou assim, curioso, né? Quem é aquele espírito ali, que ele disse que não se lembrava dele, não conhecia ele. Mas o espírito, quando olhou, disse, você veio aqui visitar, você é o dono, né? É o dono. Sabe aquele povo que fica na porta do hospital, nas urgências, nas rampas, para ver os casos que chegam? Curioso. Ele era um curioso. E ele disse, olha, eu fiquei tão curioso para saber quem você era, porque foi uma romaria de gente no teu enterro aqui. Eram tantas flores, eram tantas corbelhas, era tanta coisa aqui, que eu disse, essa criatura deve ser uma criatura muito importante. Porque para ganhar essa multidão de flores e essa gente todinha, um dia eu vou descobrir quem é. Pois ele ficou lá, acocorado, em cima da cova de Irmão X, para descobrir quem era o dono daqueles despojos, sabe? Aí ele disse, sou eu. Aí conversou com ele, tudinho, deu atenção para ele, tudinho, né? Matou a curiosidade dele. Matou a curiosidade dele. Vejam que coisa, né? Então a gente não se modifica depois que morre não, viu, gente? A gente tem que procurar se melhorar, mas se modificar assim, morreu, agora é santo, isso não existe. Aí ele continuou a caminhada dele dentro do cemitério. Tem uma árvore bem frondosa, bem bonita a árvore. Ele observa duas mulheres sentadas ali embaixo daquela árvore, ali naquela relva verde. Uma com mais idade, uma senhora, e uma jovem loira, não era eu, viu, gente? Loira, bem bonita, e ele reconhece aquela jovem, olha, se reconhecem? Sabe quem era? Marilyn Monroe, aquela bem famosa, que tem uma foto dela que é bem bonita assim, bem sensual, que é com aqueles vestidos prensados, e ela embaixo tem um ventilador que a saia sobe assim um pouquinho, ela faz assim, né, aquele gesto assim, aquela loira bem bonita assim. E aí ele reconheceu ela. Veja, não era parente, não era amigo, mas ele era repórter, ele era jornalista. E como ela foi famosa aqui, porque ela teve um relacionamento amoroso com um presidente, né, nos Estados Unidos. E aí ele reconhece ela, se aproxima dela e ela estava ainda se refazendo. Ela estava deitada com a cabeça no colo daquela senhora, aquela senhora afagando-lhe os cabelos e trazendo um pouco de paz, um pouco de tranquilidade para aquele espírito. Então, como ele reconheceu, ele se aproxima e pede permissão para conversar com ela e tecer algumas palavras com ela, porque ele estava curioso para saber, porque aqui ela desencarnou e disseram que ela tinha se suicidado com uma dose excessiva de remédio que ela tomou para dormir, né? E aí vamos conversar, ela aceita conversar. E ele faz uma entrevista como um jornalista, curioso, querendo saber, mas para trazer para a gente as lições dela, daquele espírito que ele reconhece. Então a gente se reconhece no plano espiritual. Reconhece também as criaturas que muitas vezes não tiveram relações com a gente, né, contatos com a gente, mas a gente sabe do mundo através das notícias, foi o caso dela. E ele pergunta para ela como é que ela está, ela disse que estava muito sofrida ainda. Primeiro porque ela, quando desencarna, o que é que acontece com o desencarne dela? Ela tomava, vamos dizer que ela tomava 5 comprimidos para dormir, mas o remédio já não estava mais fazendo o efeito desejado. E aí ela toma, vamos por exemplo, 7. O organismo não suportou a carga dos remédios.
e ela desencarna pela quantidade excessiva que o organismo não suportou a quantidade de remédio. Só que dentro do apartamento que ela morava, que habitava ali também junto com ela, se eu não me engano, eram 5 espíritos obsessores dela, que tinham ela ali, clausurada ali, e eles se utilizavam dela, da sensualidade dela, quando ela estava encarnada, sabe? Então eles se utilizavam para aquela sensualidade, eles se alimentavam daquelas sensações, daquela energia. Então ela era uma presa deles. E aí ela passa a ser também uma presa deles no plano espiritual, porque as coisas não se desmancham assim de uma hora para outra, não. Tem que haver o quê? Uma mudança da pessoa, tem que haver uma consciência, tem que haver um arrependimento. E ela diz que se arrepende muito de não ter valorizado a importância da maternidade. Ela disse que não queria ter filho, para não modificar a sua beleza física. Antigamente tinha muito isso, né? As mulheres não queriam ter filho, não queriam amamentar, por conta da mama não perder, ficar flácido, a barriga ficar flácida e por aí vai. Então a vaidade era tão grande, que ela negligenciou isso aí, ela desistiu, ela não tinha essa ideia. E ela disse que se arrepende muito de ter valorizado mais a sensualidade do que o amor, do que a família, do que dela ter tido filhos. Então era um grande arrependimento dela. Olha, para o espírito sair de uma situação dessa, ele se arrepende, e daí com esse arrependimento a ajuda chega até a criatura, para daí fortalecê-la para que ela siga a sua jornada evolutiva. Então ele faz a entrevista com ela, agradece a ela por aquelas palavras, tudinho. Ela passa uma lição assim para as mulheres, né? Um incentivo, um estímulo, e assim, quanto tempo ela perdeu e o que foi que ela ganhou com tudo isso, né? Então assim, quando a pessoa só dá valor assim às aparências, né? Um valor excessivo às aparências, e utiliza-se de diversos meios, de diversas maneiras, para conquistar e conseguir o que ela quer. Geralmente são coisas materiais, financeiras, né? Falando em dinheiro, né? Em recursos, né? Em poder, em fama, essas coisas todas assim, que as pessoas sobem muito a cabeça, né? Então assim, nós nos reconhecemos, a nossa família nos reconhece no plano espiritual. Quando a gente tem esse merecimento, tem esse esclarecimento, a gente reconhece todos eles e aí forma novamente uma grande família. Tanto é que quando a gente prepara-se para reencarnar, eles também choram. Do jeito que a gente chora aqui com a morte do corpo físico, né, com a partida, com a saudade, lá também eles choram com saudade daqueles que partem de volta ao corpo de carne. Então, porque o amor, ele não se dissolve, não é? Quando você está reencarnado, desencarnado, não. Sabe, tem criaturas que se tornam protetores dos seus próprios familiares, amigos protetores da família, e por aí vai, uns aos outros, ajudando nessa trajetória evolutiva. Quem precisa da ajuda um dos outros, né? Então, o estudo continua aqui, na próxima quarta ele vai continuar, né, sobre esse tema ainda que ainda não se esgotou, não terminou, para a gente entender cada vez mais, e com isso a gente fica fortalecido para enfrentar a nossa jornada e não ter medo. Não é? A gente não vai buscar a morte de forma alguma, de jeito nenhum, certo? Porque tem também uma ilusão de que eu vou morrer porque aí eu vou encontrar a paz, eu vou encontrar o descanso eterno. Não! Fica aqui, porque aqui é o seu local no momento. Deus sabe o momento, sabe a hora da gente retornar para o mundo verdadeiramente, a pátria verdadeira, que é o plano espiritual, né? Então nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né, pelos momentos de paz, de tranquilidade, de fé.